Alô, Pai do Senhor, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos. Eu peço, por favor, que vocês abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6 e verso de número 1, por obséquio. Por favor, abram as suas Bíblias. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6 e verso de número 1. Glória, aleluia. Jesus é bom. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é bom. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6 e verso de número 1. A epígrafe do texto é a instituição dos diáconos. O verso 1 diz assim, quem está sem Bíblia, acompanha aqui. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Amém? Feche os olhinhos, incline a cabeça, vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe, Pai, dando para nós o discernimento, o entendimento da Tua palavra, para que ela possa descer do céu revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do Teu coração. Eu te peço, Deus, que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e quebrante, Senhor, os nossos corações para que entendamos, compreendamos qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Este texto traz para mim e para você hoje uma oportunidade de nós arrazoarmos sobre a nossa vida com Jesus. Todos os dias, nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos como se estivéssemos olhando num espelho. E a pergunta é, o que, quando fazemos isso, nós vemos? O que você vê quando você olha no espelho? Quando você olha para dentro de você mesmo? A gente, como ser humano, tem costume de olhar sempre para os outros, né? Ver o que os outros estão fazendo. Mas será que se fizéssemos esse exercício e olhássemos para dentro de cada um de nós, para dentro do nosso coração, nós nos agradaríamos daquilo que vemos? Você já pensou nisso? Se autoavaliar, não é? Uma vez por semana, quiçá uma vez por mês, as irmãs devem fazer um exame, não é? De apalpar as suas mamas, verificando se nelas não tem algum caroço, se não tem alguma protuberância, alguma bola, alguma coisa. É recomendável que cada uma de vocês, meninas, façam isso uma vez por mês, sim ou não? Mas você faz isso com a sua consciência? Sim ou não? Não. E os guri? Fazem isso com a sua consciência uma vez por mês? Você chega no final do mês, dia 31, senta, se a tua memória é boa, é óbvio, e aí você começa a lembrar do que você fez no dia 1º, no dia 2, no dia 3, e assim você vai até o dia 31, se o mês o tiver. O que você vai encontrar nesse mês
de contemplação da sua própria vida? Orgulho, satisfação ou tristeza e arrependimento? Você nunca pensou nisso, não, irmão? Você vive a sua vida como se não houvesse amanhã, ou você vive a sua vida olhando para dentro dela, procurando cada vez ser melhor? Você fez pão todo sábado. Eu era criança, todo sábado a minha mãe fazia pão em casa. A gente tinha forno de pão para fora, né? Aquele forno que você colocava lenha ali, deixava aquela brasa. O forno precisava ficar cinza, né? Para mostrar que a temperatura estava adequada. E aí então fazia pão para a gente comer a semana inteira. Isso era feito no sábado. E quando chegava na sexta-feira, a gente comia o último pão. Sábado de manhã tinha que fazer pão, porque senão de tarde não tinha para tomar café. A gente não comprava pão, né? E quando você comia o pão na sexta-feira, ele já estava meio marromeno. Nada como o pão de sábado, né? Que era fresquinho. Então a gente fazia pão para a semana inteira e comia aquele pão durante toda a semana. Agora veja, a gente se preocupa com a nossa semana, com aquilo que a gente vai comer. Mas a gente não se preocupa na nossa semana com aquilo que vai fazer a gente morrer. E você nem pensa nisso, né? Nem pensa nisso. A gente não para analisar a nossa consciência, a gente não para analisar as coisas que a gente falou, como a gente tratou a nossa família nessa semana, o que a gente fez nessa semana, se nós agimos bem. Talvez, se você for comerciante, você pode fazer um balanço no sábado da sua semana, ver quanto entrou de grana, quanto você gastou, o que você tem de depósito, não, como é que fala? De estoque, se você vendeu mais de uma coisa, menos de uma coisa, como foi a semana, né? Eu na sexta-feira sempre pergunto para a Lorraine, peço para ela perguntar para a Lobela como foram as nossas vendas da semana, se foram boas, se a gente vendeu bem, se não vendeu bem, se deu boa, se deu ruim. Eu me preocupo e sempre pergunto, como é que foi a nossa semana? A semana foi boa, mas eu me preocupo com as coisas desse mundo e não me preocupo com as coisas que não são desse mundo. Eu me preocupo com a minha vida financeira, mas eu não me preocupo com a minha vida espiritual. Eu não me preocupo com a minha relação com Deus, com o meu relacionamento com o Senhor. Como é a minha vida, irmão? Como eu tenho agido, como eu tenho sido? O meu testemunho foi bom essa semana? Veja do que nós estamos falando. Nós estamos falando que os diáconos da igreja primitiva, e aqui a Bíblia não está falando que é a instituição dos primeiros diáconos, a Bíblia não está dizendo isso. E qual é o principal atributo das pessoas que serão escolhidas para trabalhar na igreja? O bom testemunho. Veja como o teu testemunho importa. O teu testemunho para Deus importa. O que é o teu testemunho, irmão? É aquilo que as pessoas falam de você. Para que a tua loja seja boa, o que você precisa ter? Boa reputação. Para você ser um profissional, você precisa ter o quê? Boa reputação. Ou não é isso? Se você trabalha com a engenharia, né? Quando alguém vai contratar engenheiro, o que é que você olha? Fala, irmão, qual casa você construiu? Que eu quero ir lá olhar. Você não faz isso? Quando a gente foi contratar um construtor para fazer a nossa casa, sabe o que eu fui fazer? Fui olhar as casas que ele construiu. Fui lá, olhei se a parede estava reta, se a casa tinha sido feita no esquadro, o banheiro que o cara fez, se tinha sentado adequadamente, estava tudo legal. Você não faz isso? Não faz? Quando você vai contratar uma pessoa, você não checa a ficha do camarada? Você não pede uma carta do antigo patrão dele? Você não faz isso? Eu fui pegar um funcionário uma vez no sítio. Quando eu fui no mercado,
O moço do mercado falou, você vai contratar um fulano de tal? Eu falei, vou, não contrato, porque aquele cara é uma droga. Sabia? Lá no sítio. Falei, mas como é que você sabe que eu vou contratar o camarada? Não, eu venho falar aqui que você vai pegar. Não pegue, que todo lugar que ele trabalhou, ele colocou o patrão no pau. Trabalha 3 meses, é um vadio, não faz nada, sai, põe os caras na justiça. Que ninguém contrata ele, como se é novo, não conhece, nós já estamos te avisando. E eu ia pegar ele. Na verdade, já tinha pego. Tarde demais quando eles me avisaram. Eu usei uma estratégia, né? Porque tem estratégia, né? Porque não é possível que você não saiba sair dos buracos onde você entra. Você tem que saber. Se entrou no buraco, você tem que aprender a sair, sem gerar confusão. Aí o cara evadiu, o que é que você faz? Você dá o serviço mais pesado. Você põe um administrador nervoso em cima dele, cobrando o dia inteiro. Vamos, olha o horário, chegou atrasado, não pode sair agora, está cedo. Você terminou o teu serviço, ele não aguentou 2 semanas, pediu a conta. Eu não mandei ele embora. Contratei uma outra pessoa, falei, você vai só cuidar dele, só dele. Se ele sentar, você fala. Se ele entrar na sombra, você fala. Fica em cima do cara, no pé dele, todo dia. Se ele comer demais, você briga. Se ele demorar 1 minuto no almoço, você cobra ele, você está atrasado. Todo dia, o dia inteiro, quero você no pé dele. O cara aguentou só 2 semanas. E foi embora. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você acha que você não vai ser cobrado pelas coisas que você faz? Você acha que você não vai ser cobrado pelo teu testemunho? Que Deus não está olhando e vendo o que você está fazendo? Que Deus não colocou um anjo para andar do seu lado, para ver o que você fala, o que você pensa, onde você anda, o que você faz? Você acha que não? A Bíblia diz no livro do profeta Jeremias, ele diz assim, escuta essa, irmão. Vou te dar de graça essa hoje. Cuidado com o que você fala nas recâmaras do teu quarto. Jeremias. Porque lá um ser alado, ouvindo o que sai da tua boca, certamente levará as tuas palavras diante de Deus. Tem gente que acha, estou aqui, ninguém está vendo. Irmão, que está fazendo coisa escondida. Mas você não está, irmão. Porque o Senhor, Ele está olhando para você. O Senhor, Ele está olhando para você. Hoje de manhã, quando eu saí, depois do almoço eu almocei e vim embora. Quando eu estava ainda na estrada do nosso sítio, saindo do sítio para sair na estrada, o primeiro pinheiro que eu passei tinha bastante pinhão, tinha caído de manhã, bastante pinhão. Eu parei e juntei um tanto de pinhão. Aí eu passei no último, que normalmente não tem, e eu olhei e estava cheio de pinhão no chão. Eu parei o carro, desci, fui juntar o pinhão. Eu já venho mais cedo para não ter pressa para poder juntar pinhão. E eu peguei uma sacola e comecei a juntar pinhão. Quando eu estava juntando, fez um vento assim, e caiu um tanto de pinhão. Sorte que eu parei com a caminhonete para trás, que ele caiu no chão e fez assim, senão ia cair tudo em cima da caminhonete. Eu acho que eu devo ter juntado uns 5, 6 quilos de pinhão. Mas caiu um monte. Fui lá, desliguei a caminhonete, falei, glória! Passou o anjo aqui, bateu com a asa no pinheiro, derrubou tudo. E eu saí juntando de cabeça baixa, de um barranco assim. Mas o pinheiro não é nosso, é do vizinho, mas os galhos dele estão na estrada, então ele derruba na estrada, que é nossa. Eu estava juntando ali. E quando eu olhei no gramado do vizinho, irmão, estava amarelo de pinhão, assim, mas cheio. Cheio. Mas eu não peguei nenhum pinhão do lado de lá da cerca, só para o lado de cá. E fui fazendo a limpa, fui juntando, de cabeça baixa, juntando pinhão. Quando eu levantei a cabeça, tinha uma pessoa do lado de cada cerca, que é um barranco. Estava juntando pinhão. Eu olhei, oi? Se eu tivesse pego, porque eu estava olhando para o chão, era um barranco, e eu estava segurando assim, porque era um barrancão, né? E estava cheio de sapé,
Tava difícil de catar o pinhão ali, porque eu estava pisando no espinho, eu tirava para lá, mas estava chapado. E eu fui juntando e fui indo na trilha, mas eu fui do lado da cerca, certinho. Não peguei nenhum pinhão pro lado de lá, e estava cheio. Se eu pegasse com a mão assim, eu pegava um montinho, eu não via a pessoa. Porque eu estava prestando atenção aqui, cantando a música, que eu deixei meu carro ligado, com o rádio ligado, as portas abertas, e cantando a música ali, juntando pinhão, e foi indo. Mas eu não peguei pro lado de lá. E quando eu levantei a cabeça, a moça estava ali me olhando assim, estava até dando risada, porque eu estava cantando. Eu falei, bom dia. Falei, tá cheio de pinhão aí, né? Ela falou, aham, tô juntando com balde. Aí eu não peguei dela. Ela falou, mas aí do seu lado também tá cheio, né? Eu falei, graças a Deus. Falei, quando balançou, fez assim, ó. Caiu tudo na estrada o pinhão. Se eu tivesse pego dela, ela ia me pegar no flagrante. No flagra, irmão. E eu não vi a moça. Ela estava de pé do lado de cada cerca, eu não vi. Uns 2 metros de altura assim o barranco, eu não vi que tinha gente ali. Ela estava quietinha, olhei. Acho que ela, sei lá por quê, ficou olhando, acho que ele vou pegar esse cara no pulo, pegando pinhão no meu quintal, né? Mas não peguei. A gente acha, irmão, que quando a gente está fazendo as coisas, não tem ninguém vendo. Que quando a gente está falando, conversando, né, ou fazendo qualquer atividade na nossa vida, nós não somos vistos, nós não somos observados, nós não somos cuidados. Sabe, a palavra de Deus, ela nos ensina um procedimento. Andar dentro da doutrina cristã é adotar o procedimento de Cristo, é falar a verdade, é ter bom caráter, é não pegar aquilo que não é seu. Importante isso, é não mentir, não é? É não defraudar, principalmente quando a gente está sozinho, porque você não demonstra o teu caráter quando você está com um monte de gente, você demonstra o seu caráter quando você está sozinho, quando você acha que não tem ninguém vendo, quando você acha que ninguém vai saber, é ali que você deixa o teu rastro. Então veja que nós estamos falando da nossa vida com Jesus Cristo, nós estamos falando da nossa vida cristã, nós estamos falando de comportamento, nós estamos falando que a igreja precisava de pessoas para ajudar na obra de Deus, e quando foi determinado de que maneira essas pessoas deveriam trabalhar, foi estabelecida ali uma regra, e a primeira regra era ter bom testemunho. Veja que os obreiros da igreja não eram escolhidos porque eles eram ricos, porque eles falavam bem, porque eles se vestiam bem, porque eles tinham fluência no aramaico, ou no hebraico, ou em qualquer outra língua. Mas eram 2 coisas que eram procuradas dentro da igreja, 2 comportamentos. A primeira é que ele tivesse um bom testemunho, e a segunda é que fosse cheia do Espírito Santo. Não adianta você ser cheio do Espírito Santo se você não tem bom testemunho, irmão. Não adianta você ficar falando em língua estranha, pulando, dançando na igreja, dando glória, se lá fora você mente, você engana, você faz negócios fraudulentos, você pega o pinhão do vizinho. Não adianta, porque as pessoas estão olhando para você. Quanta gente por aí que anda na igreja falando em língua estranha, uma pregação linda, mas a sua vida lá fora é horrorosa. Não é? Parece ser de Jesus, parece ser um pregadorzaço. Eu me lembro alguns anos atrás, Deus tem trazido à minha memória alguns fatos, alguns anos, eu vou falar 15 anos mais ou menos atrás. Logo que eu vim aqui para Guaratuba, e vinham pregadores de fora pregar em algumas igrejas aqui. E aí eu participando de uma conversa um dia com algumas pessoas, eles não eram da minha igreja, mas eu estava no meio desse rolo, deu um rolo. E o cara falou, o pastor fulano de tal veio pregar aqui na igreja tal, e pegou a irmã fulano de tal aí.
Mas o irmão, mas o pastor não é casado? É, mas aqui no meio do mato. E daí foi lá e deu um rolo desgraçado. E o irmão vinha na igreja, falava língua estranha, revelava, apontava todo mundo e profetizava. Mas pegava as irmãs. E você vai olhar para mim e vai falar assim, mas pastor, mas o Espírito Santo usa esses homens adúlteros. E eu vou devolver a pergunta para você dizendo, irmão, isso aí é problema seu. Porque quando a gente entra no julgamento do Espírito Santo, é um campo perigoso, né? Porque o Espírito Santo usava uma mula, né? Então não vou eu aqui dizer que era Deus ou não era Deus que usava a vida do cara, eu não sei. Agora que o cara não valia nada, aí eu posso falar que não valia nada. Porque fui eu que tive que ir lá na casa dos irmãos para conversar por causa do rolo que deu. Então, algumas pessoas são usadas por Deus, porém o seu caráter é horrível. E talvez por não ter outro, Deus use aquela mula, aquele cara, aquela pessoa. Isso aí não é problema meu. Mas o fato do cara estar em cima do púlpito, pulando, falando em língua estranha, dando glória, rodando, não quer dizer, irmão, não quer dizer que aquela pessoa seja de fato um homem crente de Jesus, ilibado, irrepreensível, como a Bíblia diz que nós temos que ser. Que não pegue nada de ninguém, que não engane ninguém, que não aponte. Não é para você e para o irmão Marcelo, e ver esse irmão Marcelo com essa cara de empresário que ele tem, né? Bem sucedido. E fala, irmão, Deus está me revelando, oh, aleluia, que hoje você vai fazer um voto com Deus. Irmão, Deus está falando para mim de R$5.000. Glória. Cara, de rico, jeito de rico. Né? Você vai olhar e vai dizer assim, nossa, mas o Espírito Santo faz essas coisas. Eu vou falar para você que não faz. Quem faz é as pessoas dizendo que é o Espírito Santo, mas não é ele. Mas não é ele. Tem um outro golpe agora que está na igreja, que o cara tem um aplicativo no telefone. Que o cara põe o número do teu CPF no aplicativo e aparece a tua ficha. Corrida. Parece teu nome, o nome da tua esposa, quando você casou, todos os teus dados. É um aplicativo novo, é um golpe novo, eles estão dando esse golpe na igreja, né? Muitos pregadores estão fazendo isso, infelizmente. E ele digita o teu CPF, que alguém da igreja deu, porque ele veio pregar na igreja e tudo aquilo que ele arrecadar de oferta, metade é dele, metade é do pastor. Se você não sabe, aprenda isso. Oferta é meio a meio. Por isso que aqueles projetos que você vê na televisão, aqueles guri lá do Pix, né? Que todo mundo criticou o guri, não teve um monte de gente criticando o guri lá, o menino de 14 anos, que pedia Pix de R$1.000, de 5.000, disso, daquilo. Agora ele já está sendo agenciado por outras pessoas, começou a pregar de novo. Então, todas aquelas campanhas que ele faz e que ele pede aquele dinheiro, o pastor da igreja que trouxe ele, a metade é dele. Então, quando ele pede Pix de 1.000, ele ganha 500 e 500 é do pastor. Mas tem um outro tipo de golpe que pastores estão usando agora, e você vai ver muito isso aí nas igrejas, principalmente na internet, porque agora os caras filmam e passam tudo. Então, você vai ver isso na internet. E o cara digita lá o teu aplicativo, aparece teu nome, teu RG, o nome da tua esposa, teu CPF, quantos filhos você tem, o nome dos teus filhos, o teu endereço, o número do teu apartamento, a placa do teu carro, tudo. Tudo. E aí o cara sabe quem você é, porque o pastor indicou, porque quando o cara vem, ele vem indicado pelo próprio pastor da igreja. Sabe quem tem dinheiro e o cara revela. Os irmãos que veio lá de Goiânia... Empresa de engenharia, próspero, né, irmão? Cheio da grana, cabeça de boi lá no Goiás. Eu estou profetizando. Cabeça de boi lá no Goiás, né, irmão? Floresta lá de Calipo, riquíssima. E aí começa a revelar o irmão. Deus está me revelando teu CPF, mas está aqui no aplicativo.
Aí você está vendo que meu celular está aqui? Você não está vendo. A câmera está lá, você não está vendo que meu celular está aqui. E eu estou, aplicativo, você tem um filho tal, Deus está me revelando aqui, irmão, que teu filho está com um problema, mas hoje Deus vai abrir uma porta para ele. E começa a contar tudo que o cara está falando é verdade, mas ele está vendo aqui no aplicativo. E você não está vendo. E depois ele pede teu dinheiro. E você dá. Porque as pessoas na igreja são alvos fáceis de picaretas, ladrões, assaltantes, estupradores da noiva de Cristo. Infelizmente. Esse é o tempo que a gente está vivendo e não vai melhorar, vai piorar, vai ficar cada vez pior. Infelizmente. Né? Cada vez vai ficar pior as coisas. Porque como as pessoas estão empobrecendo atualmente, no atual governo, né? A gente está vendo isso. A grana está ficando mais curta, as coisas estão ficando mais caras, as pessoas estão empobrecendo. Então esses caras, eles precisam ser mais ousados para tomar o teu dinheiro. E os golpes vão sendo aperfeiçoados. É comum isso, infelizmente. Não é? E as igrejas ficam cheias. Eu me lembro uma vez que um cara desse veio aqui em Guaratuba. Acho que a Lulu vai lembrar, né, Lulu? Lembra do cara que adivinhava o CPF? E ele veio na maior igreja da cidade. Irmão, era uma briga no estacionamento para os caras entrar na igreja. Uma briga. Se cabia, sei lá, 800 pessoas, tinha 2.000, todo mundo bombava a igreja do cara. E o cara lá, irmão, Deus está me revelando aqui um CPF. O povo adora isso, irmão. É o famoso pão e circo. Porque as pessoas não querem ir para a igreja para serem exortadas do seu pecado. As pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas não querem ouvir que Jesus ainda cura, salva, batiza com o Espírito Santo, mas para que isso aconteça na tua vida, você precisa abandonar o pecado. Você não pode mentir, você não pode se prostituir, você não pode roubar, você não pode enganar as pessoas, você não pode dizer coisas que vão contra a palavra de Deus, você não pode se utilizar do púlpito da igreja para outras coisas que não seja a pregação do Evangelho e a oração. Nós estamos lendo isso na palavra de Deus. Os apóstolos de Jesus Cristo estavam levantando diáconos para que eles cuidassem da igreja, para que eles servissem o pão, para que eles cuidassem dos irmãos, para que os apóstolos se dedicassem à oração e à pregação do Evangelho. É para isso a igreja, não é para outra coisa. Não é para ensinar você a ganhar dinheiro, não é para fazer campanhas intermináveis do envelope, da casa própria, da casa popular, do sítio, nada disso, isso não está na Bíblia. A igreja, ela foi constituída por Jesus Cristo para ensinar para você a palavra de Deus. Com zelo, com cuidado, com amor, para que você conheça a verdade, para que a verdade possa libertar você. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como que ela vai te libertar? Porque a verdade liberta você da mentira. Quando você conhece a verdade, você começa a ficar safo. E crente safo não vai para o inferno. Essa é a função da igreja. Por quê? Porque você não vai deixar o diabo te enganar. Você não vai deixar o diabo enganar você, porque você conhece a verdade, você conhece Jesus. E você conhece a palavra de Deus e você conhece Jesus, você vai andar com o diabo? Não vai. Quem que anda com o diabo? Quem não conhece Jesus. Quem não conhece a verdade. Quando a gente conhece a verdade, a gente abandona o diabo e vem para Jesus. É assim que acontece na vida de todo mundo. Foi assim que aconteceu na vida de todo mundo. Todos nós. Um dia, talvez você tenha nascido crente, graças a Deus por isso, mas eu que não nasci crente, que vivi na mão de Satanás até quase meus 27 anos, eu só conheci Jesus com 27 para 28. Até lá eu fui um instrumento do diabo na mão de Satanás, eu não conhecia a verdade, eu vivia na mentira. Eu ia na macumba, eu ia no pai de santo, eu ia na mulher que fazia descarrego, a gente tomava banho de arruda com sal grosso, a gente não conhecia Jesus. Só fazia coisa que não devia. Não é? Só fazia coisa errada, a gente não conhecia Jesus. Quando eu conheci Jesus, eu conheci o Evangelho, eu conheci a palavra de Deus, a verdade me libertou.
A verdade me libertou da mentira. Eu passei a entender o Evangelho, a conhecer o Evangelho e a me desviar do mal. Agora eu saí da sombra, da treva e vim para a luz. Só que quando a gente vem para a luz mostra as coisas erradas que estão dentro de nós. E aí é uma luta, porque a maioria das coisas erradas que estão dentro de nós a gente não quer abandonar, a gente quer ter elas conosco. Não é isso? Porque a gente gosta delas, das coisas ruins. Não é? Por exemplo, quem aqui não gosta de comer gordura? Todo mundo gosta de comer carne com gordura. Ninguém gosta de comer carne sem gordura. Você vai comer uma picanha? Quem aqui está comendo a picanha do L? Fez o L e está comendo picanha? Não, né? Não, né? Mas eu gosto da picanha do L de abóbora, né? Nós estamos comendo. Eu comi abóbora hoje, eu adoro abóbora. Né? Shirley fez um doce de abóbora hoje, né? Shirley ontem você fez, né? Um doce de abóbora na panela de ferro, extraordinário, irmão. Né? Mas você vai fazer uma picanha, já está difícil você comer. Aí quando você vai lá, corta uma picanha, você vai comer, você arranca a gordura ou você come com a gordura? Hã? Com a gordura. Com a gordura. Claro que é com a gordura. Quem come torresmo aqui? Quem gosta de torresmo? Ninguém gosta de torresmo, né? Não gosta de torresmo porque tem banha, você não come banha. Né? Você já viu você comer torresmo sem banha, irmão? Mas é claro que você não come 10 pedaços de torresmo, né? Você come 2, 1. É? Não? Você pega aquele potão de torresmo assim que você acabou de fritar, quantos torresminhos daquele você come? Você come um só, senão você vai passar mal. Não é? Mas você sabe que você vai passar mal. Mas você come um só? Não, você come o pote inteiro. Enquanto não acabar, você não para de comer. Por que você come tudo? Porque é ruim? Porque é bom. É bom, irmão. Ou você vai dizer que eu ia falar para gafieira, mas ninguém sabe o que é gafieira aqui. Quem que sabe o que é gafieira? Só os velhos que sabem o que é gafieira. Onde você vai? Vou para gafieira. Gafieira. Hoje você já chamou de baile, você já chamou do que mais? De balada. Para nós, antiga é gafieira. Onde você vai? Vamos na gafieira. Porque tocava gaita. Gafieira. Entendeu? Tocava milonga. Né? O pastor é antigão, né? Dizer que é ruim você ir lá de noite e dançar e tomar um trago e comer um pato. No meu tempo nós íamos no baile do pato, irmão. Misericórdia. Servia lá pato assado, né? A laranja e buque, irmão. Gaita velha. Chegava a levantar uma poeira no salão, tinha que jogar uma água lá porque ninguém aguentava a poeira. E os irmãos sebo nas canelas, dançando com as prendas. Aí de vez em quando dava umas confusão, os gaúchos arrancavam a faca e tchac, 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 tchac. Irmão. Na peixeira o negócio. Aqui é peixeira, fala, né? Lá era outra coisa. Não é? Fechava o pau, saía todo mundo no soco. Aí vinha os segurança, brigava, de repente acalmava. Baile de novo. Eita! E assim até de manhã. De repente alguém pegava alguém de alguém, o pau comia de novo. A gente velho foi criado assim. Nosso sábado era festa, chope e dança, né? A gente foi criado assim. Agora, sábado de noite, o que você faz? Vai dormir. Aí eu para o monte. Ontem a gente estava orando no monte. Mas não estava muito frio. Ontem estava acho que 14 graus lá no sítio. Daí estava um ventinho, uma garoa, sensação térmica, eu acho que estava uns 10. Aí estava bom. Vamos lá umas 2 horas orando. Depois comemos uns doces, comemos um pinhão, fomos dormir. Antigamente nós ia para o baile, agora a gente vai orar no monte. Sexta-feira eu fui dormir 9h30 da noite. 15 para as 10 eu deitei na cama. Sem tomar banho, claro, né? Que estava 2 graus.
lá no sítio, 2, um frio miserável. E eu estava sozinho mesmo, né? Nem tomei banho, só fui para debaixo das cobertas e fui dormir. Aí sábado, depois do almoço, 2 horas, fui tomar banho. Estava quente já. Né? Depois de velho, nós temos essas prerrogativas, né? Quando você é novo, não pode, a mulher que manda, vai tomar banho, senão você não vai deitar aqui dentro. Você é obrigado, né? Aí quando nós estamos sozinhos, daí não tem um problema, né? Se quiser, nós tomamos banho, se não quiser, não toma. Eu estava falando sobre isso hoje. A vantagem de você ser velho é que você só faz o que você quer. Você está sozinho, claro, né? Claro. Estava falando isso hoje de manhã com os guris lá no sítio. Falei, bom que nós, sozinho você vai dormir a hora que você quer, você levanta a hora que você quer, você janta a hora que você quer. Você vai dormir 9 horas da noite e 1 hora você acorda. Como? Com fome. Você levanta e vai fazer o quê? Vai jantar. Mas é 1 hora, mas e daí, irmão? E daí? Você está com fome. Aí você esquenta o feijão, faz um virado. Eita glória. Frita um ovo e não tem ninguém para encher teu saco, irmão. Falar nada, suja o feijão, fogão de banha, porque você esquenta, vai fritar ovo, né? Suja tudo, mas e daí? Amanhã você limpa. Senta lá, come aquele virado com aquele ovo frito de gema mole. Aleluia. Você já está com fome, né? Eita glória. Esquenta aquele torresmo na banha ali, come um torresmo. Mas como é que vai dormir? Dormindo, irmão. Depois você vai dormir de novo. Tá tudo bem. Né? A vantagem de você ficar velho. Você faz o que você quer, na hora que você quer, come o que você quer. E ninguém enche teu saco. Quando você é guri, todo mundo te manda. Come isso, faz isso, vai tomar banho, vai deitar, olha a toalha, olha o sapato. Olha, todo mundo te dá ordem, irmão. Até o cachorro manda de você. Que ele olha e fala, uau, você tem que ir lá dar comida para ele. Não é? Ele vai na porta, olha para a porta, olha para você e uau, você tem que ir lá abrir. Até o cachorro manda, gente. Mas quando você está solito, irmão, você está de boa. Por isso que os homens vão para o sítio. Para essas coisas aí. Ficar sozinho lá, irmão. Ninguém enche o saco, está tudo bem. Quer tomar banho, toma. Não quer, não toma. Está tudo certo. Né? Mas mesmo assim, nós estamos sendo observados. Porque o Senhor está... A Bíblia diz no livro de Zacarias que o Senhor passeia com os seus olhos pela terra para provar o seu poder. Nós estamos debaixo do olho de Deus. Nós estamos sendo observados em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as coisas que nós estamos fazendo. E quando a nossa vida ela é traduzida por um bom testemunho, e graças a Deus que ter um bom testemunho não quer dizer que você não toma banho, né? Graças a Deus. Eu falei esses dias que a gente toma um banho por dia, né? Teve gente que ficou rindo de mim, né? Falei que você toma um banho 00:05. Você não precisa tomar no outro dia, só no outro. Não é, você está na 24 horas, você está... Né? É porque esse povo que não morou em Curitiba não sabe o que eu estou falando. Chega uma certa... Quando entra uma frente fria em Curitiba, é emitido um decreto pelo governador. Ficam todos os homens liberados do banho a partir de hoje. A gente não toma banho mais todo dia, não, irmão. Irmão, 0 graus, você vai tomar banho como? Daí você naquele chuveiro 110, né? Hoje nosso chuveiro é 220, mas antigamente era 110. Aí para você deixar o chuveiro quente, ele fica pingando assim, ó, puc, puc, né? E puc, puc, você entra ali. Aquele vento miserável. Quando eu era criança, eu era pobre, entrava vento na janela, entrava vento por cima, que frio desgraçado. Você tinha que pegar um pouco de álcool, colocava numa panela, colocava no chão e metia fogo, irmão, para esquentar o banheiro. Vocês acham que era fácil? Ô, irmão, um alquinho, puf, colocava ali, daí você trancava tudo e saía. Por causa do gás carbônico, né, que nós também não era bobo. Aí deixava queimar o álcool, quando você entrava, ele estava quente. Aí você ligava o chuveiro rapidinho, tchá, e tomava banho, 30 segundos. Irmão, saboava, tchá, saía de baixo e tchá, acabou. A gente chama isso de banho tcheco. É tcheco, 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 tcheco. Tchau. Já deu, irmão. Daí você só vai tomar banho 24 horas depois. Antes não.
E se você for dormir sozinho, daí é só 48, é depois ainda. Você volta meio-dia, que está quentinho, toma banho meio-dia. Precisa tomar banho de manhã cedo? Não, irmão, precisa. Então tem coisa que não conta no teu testemunho, se é bom ou ruim. Isso aí você pode fazer quando você quiser. Agora, a maneira que você trata as pessoas, isso aí importa. A maneira que você se comporta com as pessoas, isso aí importa. A maneira que você vive a tua vida com as pessoas, isso aí importa, irmão. Isso aí importa. Se você é honesto, se você fala a verdade, isso aí é influenciado sim pelo seu caráter. Você precisa ter um caráter cristão. Você acha que Jesus tomava banho todo dia? Eu vou pegar vocês agora na Bíblia. Você acha que Jesus tomava banho todo dia? Estou perguntando. Acha que sim? Então se ele não tomava, porque eu tenho que tomar, irmão? Tinha caminhada que eles levavam 3 dias para chegar. Dormia no deserto. Acordava no outro dia de manhã cedo e dormia no deserto de novo. Ia tomar banho aonde, varão? Ele só tomava quando chegava lá. Daí tomava banho. Alguém reclamava de Jesus? Nossa, Jesus, eu não vou ficar aqui que você está fedido. Você tomou banho hoje. Você falava isso para Jesus? E por que você fala para mim? Nossa, pastor, você está fedido. Irmão, isso não é fedido, é cheiro de homem. Homem é assim mesmo. Ainda mais no deserto, não pode reclamar. Cheiroso é as irmãs, irmã. Pode ficar 3 dias sem tomar banho, pega um lencinho, né? Mas o homem não faz essas coisas. Quem faz não é. Quem faz não é. Uma vez eu vi uma história de lencinho, eu falei, esse aí não é de homem não, irmão. Essas coisas não. Lenço higiênico, isso aí não é de homem não, irmão. Isso aí é de criança e mulher, só que usa essas coisas. O homem não usa essas coisas. Quem é mesmo, né? Quem não é, daí tá bom. Já pensou, Fernando, você chegar para mim e falar, nossa, pastor, estava um frio, só peguei um lencinho ali, higienizei o meu corpo. Cara, mais viado que isso é impossível. Pelo amor, cara. Macho pula na sanga gelada, toma banho no frio. Esse cara é macho. Não é? Você vê o cara de cueca andando no frio, só onde vai na geada? Vou tomar banho na sanga. Esse é macho. Cara que não é, usa um lencinho, né? Faz uma higienização. Irmão, para com isso. Você conhece? Por que eu estou brincando com você sobre tomar banho e não tomar banho? Porque a sujeira que importa na nossa vida não é a do nosso corpo exterior, é a do nosso corpo interior. Por isso que eu estou brincando aqui com você em relação ao banho. O que importa para Deus, e isso é bíblico que eu estou falando, porque a Bíblia diz que Jesus chega com os seus discípulos diante dos fariseus e não lava as mãos para comer, lembrando que lá não tinha talher e todo mundo comia com a mão. Era um prato grande, coletivo, onde todo mundo pegava um bocado, pegava o pão, todo mundo. E aí os fariseus olhou para Jesus e falou, mestre, aqui todo mundo tomou banho, lava a mão, aspergiu a cara, e teus discípulos chegam aqui e não lavam nem a mão? Daí Jesus educadamente olha para os caras e diz assim, tudo bem, desculpa aí nossa falta de educação, eu vou mandar eles lavar a mão, nós já voltamos. É isso que Jesus falou? Não, irmão. Ele falou, rapaz, deixa de ser hipócrita, o copo por fora não importa, importa por dentro. Não adianta estar limpo por fora e por dentro está sujo. Mas se você parar para prestar atenção no texto, todo mundo comeu com a mão suja, Jesus não mandou ninguém lavar. E ele mostra para mim e para você de maneira muito clara que nós nos preocupamos com as coisas que, né, eu concordo, higiene é uma coisa legal, mas ela não leva você para o céu. Está cheio de gente limpinha, higienizada que vai para o inferno. E está cheio de gente bruto e sujo que vai para o céu. Agora o legal seria você ser balanceado, né? Ser crente e limpinho, ia ser legal. Mas se você for crente meio porcão, não tem problema, que você vai para o céu do mesmo jeito. Não é? Meio porcão não dá nada, você ainda assim você pode ir para o céu. Agora o que importa mesmo é como você está por dentro. Porque nós estamos falando de bom testemunho. Deixa no 3 aí, Cláudio, por favor. Nós estamos falando de bom testemunho.
Nós estamos falando que não adianta você ser uma coisa se você não é outra. Então não adianta subir aqui, cantar, falar em língua estranha, adorar, sair lá fora e enganar as pessoas. Não adianta. Não adianta ser limpo por fora e por dentro está sujo. Então esse texto traz para nós aqui que nós seremos escolhidos pelo Senhor, nós seremos levados pelo Senhor quando nós tivermos essas duas características. A gente ser cheio do Espírito Santo e ter boa reputação. Os caras podem até dizer que você não toma banho, irmão. Ó, vai lá. Falar, o pastor Sandro é meio porcão, ele fala que não toma banho. Pode falar. Né? A pessoa pode falar isso. Mas ela não pode falar que eu sou mentiroso. Ela não pode falar que eu sou adúltero. O pastor Sandro é adúltero porque ontem ele estava ali com uma mulher ali, todo mundo viu, ele é adúltero. Não pode. Esse aí não pode. Então existem coisas que podem estar na nossa vida que não vai fazer diferença nenhuma, mas existem algumas outras coisas que elas não podem estar na nossa vida em hipótese nenhuma, se é que eu e você queremos estar dentre os irmãos que vão morar no céu. Então nós precisamos ter boa reputação, né? Que esse texto aqui está traduzido como boa reputação, mas o certo é bom testemunho, que é diferente de boa reputação, porque reputação é o que as pessoas falam de você, certo? E testemunho é o que Deus fala de você. Então ter bom testemunho não quer dizer que você tem uma boa reputação. Então essa tradução não está correta, ela está errada, inclusive fora do texto e do contexto. Mas está tudo bem, nós estamos na tradução ali, não tem o que a gente fazer. Falei para vocês que esse programa ali é em inglês, né? Daí ele vem traduzido, então dificilmente ele fica adequado. Então ter bom testemunho. Testemunho, boa reputação é estar limpo. Bom testemunho é ser justo, é ser honesto, é falar a verdade, é gozar da presença do Espírito Santo. E veja que quando isso acontece, as pessoas são cheias do Espírito Santo e de... Quanta gente que você conhece que não tem sabedoria nenhuma? Porque é diferente a pessoa ser inteligente dela ter sabedoria. Sim ou não? Pessoa inteligente, ela é de exatas, não é? Matemática, vai ser engenheiro, vai ser advogado, ele é inteligente. Mas a pessoa sábia, irmão, ele ganha dinheiro sem trabalhar. É diferente. Ele é empresário, ele tem uma grande ideia, ele gerencia negócios, ele faz bons movimentos financeiros, porque ele é inteligente e tem sabedoria. Ele não é só inteligente. Normalmente a pessoa inteligente é empregada de alguém que é sábio, que tem sabedoria. Não é normal. Por quê? Porque a sabedoria... ela é necessária para que você possa aplicar a inteligência. O cara inteligente sem sabedoria é um asno. É um asno. Você já viu aí quanta... Jesus. Quando teve esses problemas aí, quantos advogados, administradores, virou motor de Uber. Você pegava o Uber e falava, o que você faz? Sou advogado. Eu sou isso, tenho faculdade. Cara, faculdade não é sinal de que você é um cara preparado. Aliás, faz muitos anos que faculdade não prepara mais ninguém, né? Não é? Profissionais horríveis, péssimos profissionais. Quiçá muitos médicos que a gente vê por aí hoje em dia, né? Não é? O cara é médico, mas é um burro. É burro. Ele não consegue identificar uma enfermidade na pessoa sem o Google. Se acabar a internet, ele morre. Porque ele tem que entrar no Google para pesquisar, para ver. Porque ele não sabe. Porque ele não estudou, ele só colou na prova. A universidade inteira, a faculdade inteira, ele só colou, só passava nos outros, na sombra da galera. E chegou lá na frente, é péssimo profissional. E tá cheio aí, irmão. Não tá? Tá cheio aí. Porque o cara não estudou, viveu colando. Daí se acabar o Google, o cara tá no mato.
Então, não adianta você ser inteligente se você não tiver sabedoria. E a sabedoria, quem pode dar para você é Deus, só Deus. Porque a sabedoria é um dom de Deus. É um dom de Deus. E se você não tiver sabedoria, você não consegue aplicar a tua inteligência. Então, nós precisamos ter bom testemunho. Sim, precisamos ter bom testemunho. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, porém, precisamos ter sabedoria. Porque se você não tiver sabedoria, como você vai aconselhar alguém num problema? Como você vai aconselhar alguém num problema? Você precisa ter sabedoria. Nós estamos falando de crente, nós estamos falando de gente que vai morar no céu, nós estamos falando de gente que vai andar na presença de Deus, que precisa cuidar de almas, de vidas, de pessoas, porque nós estamos falando de escolhas de pessoas que vão trabalhar na igreja, que vão exercer um ministério diante de Deus. E essas escolhas, as pessoas precisam ser capacitadas. E quem capacita elas? Deus. Como? Através do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos ensina todas as coisas que nós precisamos aprender. Nos mostra todas as coisas que nós precisamos ver. Nós somos ensinados, eu posso citar para você, por exemplo, quando falamos de profissão, quando Deus institui a arca e a maneira como ela deveria ser constituída, feita, construída, e entrega nas mãos de Moisés, a Bíblia diz que não havia um profissional habilitado para fazê-la. As cortinas do templo, não havia um profissional habilitado para fazer ela. É o que Deus fez? Ele mandou um anjo. Isso está na Bíblia, irmão. E este anjo ensinou as pessoas como deveriam fazer. Está na Bíblia. O anjo de Deus desceu e capacitou o cara que precisava fazer a parte interna da arca, que era uma placa inteira e única de ouro batida no buriú. Tá? É só você ler na Bíblia. E não tinha ninguém habilitado e capacitado para fazer. Então o Senhor enviou o anjo e o anjo ensinou o artesão a fazer. Ensinou o artesão a fazer os babados das cortinas, das franjas. Está na Bíblia, gente. E você acha que Deus não pode ensinar você a orar? Você acha que Deus não pode ensinar você a fazer um bom negócio? A ter sabedoria para gerir a sua empresa, a ter sabedoria para gerir o seu negócio, administrar as coisas que você tem? Basta que você ore. Veja o que a Bíblia diz: enquanto nós nos dedicamos, põe no 4 aí por favor, Cláudio, enquanto nós nos dedicamos à palavra de Deus e à oração. As pessoas não oram mais, irmão. E quando ora, cansa muito rápido. Ora 5 minutos, para. Ora 10 minutos, acabou a oração. Não tem oração. Não consegue orar. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouca intimidade com Deus. Muita oração, muita intimidade com Deus. Você ora pouco, você vai receber pouco. Se você ora muito, você vai receber muito. Mas as pessoas não têm mais o hábito de orar. Eles pensam com o seu cérebro, porque eles são inteligentes, mas eles não têm sabedoria. É por isso que muitas famílias acabam, sabia? Muitos casamentos acabam, porque as pessoas pensam com o seu intelecto humano e não têm sabedoria de Deus para resolver as coisas, para tomar decisões, para se mover. Nós precisamos em tudo ser orientados pelo Espírito Santo de Deus. Orar a Deus, buscar a Deus para tomar uma posição, uma estratégia. A gente precisa ter direcionamento do Espírito Santo em tudo que a gente vai fazer. Todas as coisas. E enquanto a gente não fazer isso, irmão, nossa vida não vai mudar. Que a gente está malhando ferro frio. A gente está fazendo a coisa segundo o desejo do nosso coração, segundo o nosso intelecto. Entendeu? Tudo a gente decide, tudo a gente acha, tudo a gente quer fazer do nosso jeito.
toma decisão precipitadamente, assodadamente. Deus moveu as pessoas, colocou no lugar, e aí a pessoa fala: ai, eu não estou me sentindo bem aqui, eu vou embora. E daí vai embora e se ferra, arrebenta a sua família, arrebenta o seu negócio, o seu estabelecimento comercial, cai por terra, porque as pessoas são apressadas em tomar decisões segundo a vontade e o desejo do seu coração, porque não tem sabedoria, porque não ora, porque não busca Deus, porque não busca o conhecimento, a revelação do Espírito Santo, e aí se dá mal. E aí a coisa não dá certo. Eu falei para vocês aqui que a gente não plantou o feijão da safrinha que nós ia plantar no sítio. E sabe por que a gente não plantou? Porque nós esperamos a chuva. Conversei com o Branco, falei: Branco, vamos plantar como? Ele falou: nós precisa chover. Eu falei: então vamos fazer o seguinte, não vamos plantar enquanto não chover. Tá bom? Tá bom, não planta. Tá bom, não vamos plantar. Ficou 60 dias sem chover. Se nós tivéssemos plantado, tinha perdido a lavoura. Se nós tivesse plantado, tinha perdido a lavoura. Nós não perdemos nada. Os vizinhos, todo mundo plantou, todo mundo perdeu. Nós não perdemos. Sabe por quê? Porque nós não plantamos. Não gastamos diesel, não gastamos hora de trato, nada. Porque a gente não plantou. Porque nós esperamos o Senhor mandar o sinal. E não choveu, a gente não plantou. Sabe o que eu estou dizendo para você? Que enquanto Deus não mandar, não saia do lugar que Deus colocou você. Só se mexe quando Deus falar. Pastor, mas eu estou orando, mas Deus já mandou? Não, então continua orando. Então continua orando. Eu queria ter feito umas mudanças na igreja, já faz uns 3 meses. Dia de culto, essas coisas, eu estava no meu coração, eu ia fazer. E aí eu orei a Deus, falei: Jesus, eu estou com vontade de fazer isso aqui, fazer isso aqui, fazer isso aqui. O Senhor falou para mim: sabe o quê? Ele falou: por que você está com pressa? Eu falei: porque a igreja já está pronta, eu quero começar. Ele falou: não, quando for para começar eu te aviso, fica de boa aí. Eu falei: mas Senhor, eu estou me sentindo, eu preciso produzir, estou me sentindo, está devagar o negócio, eu quero acelerar. Ele falou: a igreja é sua? Eu falei: não. O tempo é seu? Não. Eu falei: então relaxa, irmão. Por que você está com pressa? A igreja não é minha, o povo não é meu. Eu não estou com pressa. Espera, no tempo certo eu te aviso, você começa. Para de ter pressa para fazer as coisas. Para de tratar as coisas de Deus como se fossem suas coisas. A sua vida é uma ação de Deus. Você está aqui porque Deus trouxe você. Deus já moveu a sua vida. Agora você não pode tomar uma posição, uma decisão, sem que Deus te oriente, sem que Deus te mostre, sem que Deus te conduza. Isso é ter sabedoria, isso é ter oração, perseverar na oração, na palavra de Deus. É isso que está faltando para muitas pessoas. As pessoas saem de uma igreja, vai para outra, sai da outra, vai para outra, sai da outra, vai para outra, não para. Parece que tem formiga na bunda, não consegue ficar sentado num lugar só. Sabe por quê? Porque não consegue perseverar em oração. Ele espera 1 mês, 2 meses, 3 meses. Se não acontecer, ele sai e vai para outro lugar. Sai e vai para outro lugar. E havia um nômade. Porque não sabe esperar. Não sabe esperar o momento de Deus. Não sabe esperar as coisas de Deus. Quando o Senhor falou para mim que ia dar essa igreja para nós, e claro, não falou essa, mas Ele disse: eu vou te dar uma igreja nesse lugar, uma igreja grande, vai ser uma das maiores igrejas da cidade, quiçá a maior. Mas é só no meu tempo. Faz 15 anos que Jesus falou isso para mim, faz 1 ano que Ele deu igreja para nós. Sem dor, sem tristeza, numa boa, com alegria, estamos de boa. Por quê, gente? Porque é no tempo de Deus. Porque é na hora de Deus, é do jeito de Deus. E se você não colocar a tua vida nas mãos do Senhor, nada vai dar certo. Não é do seu jeito, não é no seu tempo. Ah, mas você não entende, pastor, é que eu não aguento. Irmãos, tem que aguentar. Eu aguento, você aguenta também. Acho que eu não estou tomando minhas boletas aí para diminuir a ansiedade, para segurar, para dormir, porque eu não consigo, mas tem que esperar, irmão. Tem que esperar, tem que relaxar, tem que respirar e tem que esperar
O tempo de Deus. No tempo de Deus as coisas vão acontecer naturalmente. No tempo de Deus a bênção vai chegar sobre a sua vida. Aí você tem que ter sabedoria para tomar as decisões corretas, para ficar no lugar correto, para fazer as coisas da maneira certa. Porque você precisa ter bom testemunho. Bom testemunho é você olhar para trás, para o teu mês e saber que tudo que você fez o melhor que você podia. Talvez as pessoas não vejam dessa forma, mas é problema deles. Eu já ensinei vocês e já falei, a voz do povo não é a voz de Deus. Quem gritou para matar, para soltar Barrabás e matar Jesus, foi o povo. Então a voz do povo não é a voz de Deus, irmão. A voz de Deus, ela vem mansa, serena, tranquila no teu coração, na tua mente, no teu sonho, no direcionamento, no sinal, no milagre. É assim que Deus fala conosco. E nós temos que estar posicionados diante de Jesus Cristo, prontos para ouvir a sua voz e obedecer a sua ordem. E quando nós estivermos em prontidão, então a ordem vai vir. No tempo certo, do jeito certo, independente das nossas mazelas, angústias, tristezas, situações e ocasiões. Independente disso. No momento adequado, Deus vai mover as águas, vai balançar o tanque, vai enviar o anjo, vai enviar o profeta, vai enviar o mensageiro e nós vamos receber aquilo que Deus vai trazer para nós. Aleluia! É assim que as coisas são. É assim que as coisas são, meus queridos. Entendam isso. Essa é a palavra que Deus tem para mim e para você hoje. Amém? Fique de pé que a gente vai orar. Feche os seus olhinhos. Se você está esperando uma resposta de Deus, você está sofrendo, angustiado, porque parece que o tempo não passa. Ouça essa palavra. Espera o tempo de Deus. Espera o tempo de Deus. O tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus, ele é perfeito, irmão. Deus não erra. E o Senhor, ele não vai se atrasar. Escute isso. Mas ele também não vai chegar adiantado. Deus vai chegar na hora certa. No momento certo, o Senhor vai se manifestar na minha e na sua vida. E nós veremos a glória de Deus sobre cada um de nós, descendo, sendo derramada, segundo a vontade e o desejo do coração de Deus. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu quero aqui, papai, apresentar cada um dos irmãos, toda a nossa igreja que está online, cada um deles, que tem sofrido, Senhor, a angústia da espera, que tem sofrido, Senhor, a angústia de ter que esperar porque obedece ao Senhor. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor possa nessa noite colocar por terra, Senhor, essa angústia do nosso coração. Colocar por terra, Senhor, esse aperto que a gente tem no peito quando precisa esperar. Que nós possamos esperar com paciência no Senhor. Que nós possamos permanecer esperando até que o Senhor nos alcance com a tua vontade. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa tirar esse nervoso da nossa mente, do nosso coração, acalma, Senhor, o nosso coração. Acalma o nosso coração, Senhor. Sê conosco, Pai, em nome de Jesus. Nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Dá para nós, Senhor, sabedoria. Nos permita, Senhor, ter um bom testemunho. Podermos viver, Senhor, um dia de cada vez, mas viver na Tua presença.
andar na tua presença e sermos, Senhor, uma bênção, em nome de Jesus. Eu te peço, papai, na autoridade e no poder do teu nome, que o Senhor nos alcance, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos ajude todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Pode tomar o teu assento. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram, seus dízimos. E se você trouxe uma oferta para a igreja ou o seu dízimo, levante a sua mão, dê um sinal que as irmãs vão entregar um envelopinho para que você coloque a sua oferta aí dentro ou o seu dízimo para você poder deixar na igreja. Quero lembrar vocês que amanhã, segunda-feira, a gente tem oração na igreja a partir das 8 horas, 20 horas, né? Temos oração na igreja. Terça-feira temos culto em São José dos Pinhais e quarta-feira teremos culto em Blumenau. Não esquece, Blumenau. Quarta-feira, tá? Não esqueçam. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é bom. Eita glória. Posso orar? Feche os olhinhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe todos os ofertantes e dizimistas da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se levantar, vir trazer sua oferta aqui. E você que está em casa, os dados bancários da igreja estão aí. Caso queira enviar sua oferta, fique à vontade. Glória a Deus. Venha, Lincoln, por obséquio. Não esqueçam então que amanhã a gente tem oração, tá? Se você puder chegar um pouquinho antes das 8, vai ser legal. Glória. Aleluia. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé para o encerramento desse culto maravilhoso. Sempre aprendendo, né? A verdadeira palavra de Deus. 3 qualidades aí, características que ficaram pra gente, né? Ser homem, mulheres de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Amém, queridos? Não adianta termos uma vida aqui santa, aqui dentro da igreja e lá fora, todo mundo lá no trabalho, na escola, onde estivermos, tu fala, esse aí é crente. Quem que é esse aí diz que é crente, mas faz isso, faz aquilo? Vamos ser cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo a gente vai andar na presença de Deus aqui dentro da igreja e lá fora. Amém, queridos? O Senhor nos disse lá em Colossenses 1,13 que Deus, Ele nos resgatou, nos libertou do reino das trevas e nos transportou para o reino dos filhos do seu amor, que é Jesus Cristo. O que quer dizer isso? Outrora fazíamos coisas erradas e hoje fazemos aquilo que é certo, porque somos cheios do Espírito Santo. Então vamos ter boas reputações aí. Amém?
Pai querido, Pai celestial, em o santo bendito nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós oramos agora, Pai, te agradecendo por esta palavra maravilhosa, Pai, essa palavra de aprendizado, Pai querido, onde tenho certeza que nós vamos sair daqui, Pai, e amanhã em nosso trabalho, em nossas casas, aonde estivermos, Pai, vamos levar essa palavra que ficará gravada em nossos corações, Pai, para nossa caminhada, Pai, porque nós aprendemos aqui a ter boa reputação, Pai, andarmos direito, andarmos na Tua presença, cheios do Teu Espírito Santo e cheios da sabedoria que vem do Teu trono, Pai, direto do Seu trono para nós, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que a partir de hoje, Pai, nós não venhamos só nos preocuparmos com a nossa vida financeira, com o nosso bem-estar, com a nossa qualidade de vida, com a qualidade de vida da nossa família, mas que venhamos sim, Pai, ter a necessidade, nos preocuparmos em fazer a Tua vontade, estar no centro da Tua vontade, fazendo o Seu querer, Pai, tendo temor a Ti. E o que é ter temor a Ti? É se preocupar com o que o Senhor pensa a nosso respeito, Pai, que a partir de hoje venhamos andar sinceros, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sermos de reputação boa, cheios do Espírito Santo e de sabedoria dadas por Ti. Eu abençoo a cada um agora, Pai, que nós venhamos ter uma semana abençoadíssima por Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo a cada um aqui, a cada um que está pela internet nos assistindo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Levante as mãos, querido. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as mais doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, e todos dizem amém.